E aí, esse é o Foco Retrô, e hoje vamos ver sobre as fotos históricas e expedições à Mesoamérica e à América do Sul. Primeiramente, o que é Mesoamérica? Mesos vem do grego e significa médio. É sobre as terras bem ao meio da América, no caso. Elas não é exatamente a América Central. É de uma parte, ela inclui um pouco da América do Norte, no caso o México, inclui do México até a Costa Rica, aproximadamente. No final do século XIX e no início do século XX, começaram a se fazer várias expedições nessas regiões, que se provaram ricas em material arqueológico e cultural, pelos vários impérios e povos que tiveram nessas regiões. Esse boom de exploração gerou várias inspirações na história, até na cultura pop. Então a gente vê muitos filmes, muitas séries, até jogos que tem isso até hoje. Então, por exemplo, o próprio Indiana Jones vem dessa época, ele foi uma inspiração muito forte dessa época. Então as pessoas exploravam muito essas regiões, como Guatemala, Honduras, o próprio México e outras regiões. Essas construções descobertas inspiraram vários aventureiros a levar câmeras para poder registrar esses momentos, e por isso se deu essas fotos antigas no caso. Entre essas várias explorações, vale mencionar a exploração de John Lloyd Stephens e Frederick Catherwood. Em 1839, o presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren, nomeou John Lloyd Stephens como embaixador americano na América Central. Logo depois, ele foi explorar as ruínas da região com Frederick Catherwood. Ele era muito interessado na antiga ruína de Copán e depois queria seguir para Palenque, México. E nessa época, muitos dos sítios maias eram desconhecidos. Por ter passado tanto tempo, muitas dessas construções foram cobertas pelo tempo, pela vegetação e esquecidas. Até os próprios povos nativos não sabiam da existência delas. Então, uma maior parte do que foi descoberto em conversas comuns, no dia a dia. E a partir desses boatos, a partir de boatos, eles foram, claro, pesquisando, filtrando qual é qual, e foram descobrindo essas cidades. Então se deu início a essa exploração deles. E após essas descobertas, eles tiveram certeza de que não eram só povos desconhecidos. Eram obras de arte, deixadas pelos antigos povos americanos, que registravam a sua cultura, o seu modo de vida e a sua arte no geral. Isso provou que eles não eram povos ignorantes, selvagens, e sim era um povo muito inteligente que tinha a sua própria cultura. Em meio a isso, vale a pena comentar sobre os povos. Os mais comuns, sempre que a gente ouve falar sobre povos americanos, né, no início. Claro que existem vários, mas os mais famosos geralmente são o quê? Os maias, os incas e os astecas. Os astecas e os maias, eles eram povos norte-americanos e os incas eram sul-americanos. No caso, muitas das fotos aí, elas são dos povos maias. Poucas das construções incas. E os astecas, no caso, eles vão ficar somente como menção honrosa, porque eu não achei nenhuma foto. Os maias era um povo que tinha... Engraçado, eles tinham um conceito de semelhante aos gregos. Por mais que seja muito longe, eles tinham um conceito de polis, que era de cidades-estados. Em algum momento, se a gente ouve falar sobre a Grécia, a gente ouve falar sobre, por exemplo, Atenas e Esparta, por exemplo. E a gente sabe que eram cidades-estados. Então, eram cidades diferentes. Era como se cada cidade fosse o próprio reino. Então, cada cidade tinha um rei, cada cidade tinha as próprias leis, as próprias culturas. Apesar de que era um povo muito grande e eles dividiam a mesma cultura e a mesma língua. Exatamente igual os gregos. É engraçado, né? E um detalhe. Por isso, eles eram um povo. Eles não eram exatamente um império, porque eles não eram unidos dessa forma, no caso. Então, por isso a gente fala povo maia, a gente fala Império Azteca, Império Inca, mas não Império Maia, porque era somente um povo. Os maias viveram entre 250 e 900 depois de Cristo. Não se sabe ao certo porque eles simplesmente sumiram. Mas acredita-se que seja por mudanças climáticas, doenças, falta de comida, entre outros. Os incas, por outro lado, como eu falei, são sul-americanos e se destacavam muito pela sua administração e arquitetura. O Império Inca se localizava na região da Cordilheira dos Andes e eles viveram entre 1200 e 1500, e o Império acabou por conta da colonização espanhola.
E por último, os astecas viveram no México, bem ao centro do México, numa região chamada Vale do México. Os maias viveram entre 1345 e 1521. Era um povo muito inteligente, tinha diversos conhecimentos em matemática, astrologia e várias outras áreas. Só que o que faz eles serem mais conhecidos sempre foi a violência deles. Uma violência extrema. E porque eles tinham uma cultura muito forte de sacrifício. Eles faziam muitos sacrifícios, de todo tipo. Não faziam com homens, com mulheres. E eles faziam com povos dominados por eles e faziam com o próprio povo. Então, essa sempre é a característica mais marcante dos maias. Sempre que a gente vê em filmes, na cultura pop no geral, né? A gente acha falou das construções dos astecas, ou falaram de alguma maldição, falaram de alguma coisa, mas tem alguma coisa a ver com os sacrifícios deles. E vale uma curiosidade aqui: os astecas vieram dos mexicas, que os astecas faziam parte dos mexicas, que dão nome ao país México. É daí que vem o nome México. Tem a ver com os mexicas, que tem uma cultura que são muito importantes para a história do país. Então, voltando. E muitas das explorações se deram em várias regiões, como Honduras, como Guatemala. E muitas dessas fotos vieram também de um explorador conhecido como Alfred Mosley, um administrador colonial britânico, que fez expedições significativas em 1881. Que, com a ajuda de Frank Sarg, contratou trabalhadores para conseguir desobstruir e limpar as áreas das estruturas das ruínas, as áreas das ruínas de Copán e Quirigua. Então, muitas dessas fotos, principalmente de Copán e de Quirigua, foram feitas por ele, no caso. E não só elas, como Tikal, na Guatemala, e vários outros lugares, foram feitas por ele. Outro lugar que vale a pena mencionar é Machu Picchu, que era conhecido como a capital inca, que em 1911, o historiador americano Hiram Bingham atravessou a região em busca da cidade de Machu Picchu. E uma coisa engraçada é que ele chegou lá e ele não foi primeiro. Já tinha um nome de outro. Ele chegou nas ruínas e já tinha um nome escrito Augusto Lizárraga, de 1902. E ele chegou em 1911, o Bingham. Ele então escreveu no diário que o Lizárraga foi o primeiro que descobriu Machu Picchu, não ele. Mas com o tempo, o Bingham, ele parou de dar crédito ao Lizárraga, porque, querendo ou não, ele que fez uma descoberta, vamos colocar assim, como oficial, né? Ele registrou, passou para o mundo todo e organizou o lugar, ficou mais apresentável. Então, ficou com ele mesmo como descobridor. E é engraçado ver essa foto antiga de Machu Picchu, porque ela... olha como ela é diferente hoje. Como é um lugar que desde muito tempo as pessoas já tiram foto, um lugar que é famoso de muito tempo. E como o tempo faz a gente mudar a percepção das coisas. Olha pra você ver como é que é uma foto há mais de 100 anos atrás e como é hoje. É uma coisa até engraçada. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.